A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 9, do versículo 30 a 37. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos e dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, porque pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes, nós concluímos o Evangelho de São João e agora retomamos o Evangelho de São Marcos. É bom saber que se todo mundo escutar o Evangelho durante o ano todinho, todo dia, nós temos a leitura dos 4 Evangelhos e a explicação, a meditação e a iluminação do texto bíblico para a nossa vida. Não é só para tomar conhecimento bíblico, teológico do que está aqui contido, mas é também fazer com que esse Evangelho penetre nas nossas ações, nas nossas consciências, nas nossas atitudes, nas nossas conversas. É muito importante. Aqui nós estamos entendendo que Jesus está subindo para Jerusalém. Essa expressão significa que é lá onde vai haver o desfecho da vida de Jesus. Ele vai ser preso, foi isso que ele disse aqui no Evangelho: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas era uma conversa que os discípulos não compreendiam, não conseguiam entender, porque Jesus deveria ser condenado e morrer dessa maneira. Sabe por quê? Porque os apóstolos e os discípulos não são diferentes de nós não, nos dias de hoje. É a mesma coisa. Naquele tempo, a sociedade era também comprometida com os negócios. E os apóstolos, eles também não estavam pensando outra coisa, senão tornarem-se ricos e poderosos. E alguns também não hesitavam em explorar os outros, lançando mão de propinas, de desonestidade, de corrupção, de camuflagem. Isso tudo é antigo, o que a gente está vendo hoje. Só que eu acho que hoje a coisa se acelerou mais, não é? É um negócio sério. Só o que a gente ouve nas notícias, não é? São esses interesses. E muitas vezes usando a posição social, a influência de muito dinheiro para comprar,
para dominar, para explorar e para se enriquecer cada vez mais. Agora, para onde é que vai esse dinheiro a gente não sabe. O que é que vão fazer dele também ninguém sabemos. E assim vai se formando uma sociedade desigual, uma sociedade desprovida dos valores éticos. Por isso que tem que se acabar com a família, porque a família ainda é lembrada como de instituição divina. Tem que ter pai e mãe, tem que ter filhos, tem que ter compromisso de amor, de formação, de educação, de ética, não é? E esse interesse do mundo daquele tempo e de hoje não funciona, não quer saber disso, porque para todos ele quer vida digna. Então Jesus está mostrando aos discípulos que nós temos que andar numa direção contrária a esse pensamento. Então, o que é que Jesus disse? O que é que vocês estão discutindo? E eles ficaram calados. Por quê? Porque eles estavam discutindo só vida boa, não é? Aí Jesus disse: olha, eu vou ensinar vocês o seguinte: se alguém quiser ser o primeiro, se alguém quiser ser o maior, se alguém quiser ser aquela pessoa que tem condições, com riqueza, seja o último de todos e aquele que serve a todos. Já pensou? Desmantelou o esquema. É o contrário. Enquanto o mundo e a sociedade sem Cristo, sem Deus, está pensando em vantagens, em lucrar, não é? Em se posicionar acima dos outros, Jesus vai e diz que quem quiser ser o maior, quem quiser ser o primeiro, seja o menor. E é por isso que Jesus pegou uma criança e colocou no meio deles. Quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo meu Pai, que é Deus. Então veja como o ensino de Jesus é completamente diferente do que a sociedade está mostrando. Eu tenho um exemplo aqui bem bom, viu? Eu fui fazer a primeira comunhão de um grupo de crianças num colégio, e na hora da confissão eu perguntei qual era a vocação deles. Aí um queria ser engenheiro, o outro queria ser médico, o outro queria ser advogado, o outro queria ser dentista, o outro queria ser economista. Aí eu disse: quem quer ser padre? Ninguém quis ser padre. Mas quando eu disse: você não sabe quanto um padre ganha. Aí eu inventei, né? Na época eu disse assim: olha, um padre ganha por mês 20 mil reais. Olha, os meninos tudo querendo levantar a mão. Eu digo: não, agora não tem mais sentido, né? Porque vocês já me disseram que não queriam ser padres. Então, o que é que o pessoal estuda se for para ganhar, não é? Então, Jesus está dizendo aqui que nós temos que olhar os pequenos, olhar os humildes, trabalhar por eles, porque nós todos vamos garantir para nós os melhores lugares no reino, no novo reino de Deus. O reino de Deus não é esse aqui da terra. O reino de Deus, ele é no futuro, é depois que a gente morrer, não é? Então, para lá que nós vamos. Portanto, devemos estar dispostos a servir desinteressadamente. Essa deve ser a pergunta do Evangelho de hoje. Rezemos dizendo: ó Mestre, indagados sobre o que discutiam no caminho, os discípulos ficaram calados, disputavam posições no reino de Deus. Ajuda-nos, Senhor, a sermos servidores em vez de buscar honras. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Marcos, capítulo 9, do versículo 30 a 37. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.